Você estava indo bem. Melhor do que antes. O projeto estava crescendo. Os números estavam subindo. As pessoas começavam a perceber o que você estava fazendo. E então, sem um motivo claro, você começou a desacelerar. Respondeu menos. Deixou uma coisa para amanhã. Depois deixou outra. Foi adiando, até parar. Mas não foi fracasso. Não foi porque tudo deu errado. Foi algo pior. Você chegou perto e saiu. Você não trava no fracasso. Você trava quando está quase vencendo. E isso não aconteceu só uma vez. Acontece sempre. No emprego que você largou quando estava começando a crescer. No projeto que você abandonou quando finalmente começou a funcionar. Na academia que você parou exatamente quando seu corpo começava a mudar. Na relação que você sabotou quando tudo estava ficando bom demais. Existe um padrão aqui. E esse padrão tem um nome. Não é procrastinação. Não é falta de disciplina. Não é preguiça. É algo mais profundo. E também mais difícil de perceber. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E o que muda tudo. Pensa comigo. Imagina um corredor numa pista de atletismo. Ele treinou por meses, está em forma, largou bem, ultrapassou os adversários, está na frente. E então, 10 metros antes da linha de chegada, sem nenhuma explicação, ele desacelera, tropeça nos próprios pés e perde a corrida. Você assistiria aquilo e pensaria, que absurdo, por que ele fez isso? Mas é exatamente isso que você faz. Só que em câmera lenta, com anos de distância entre cada tropeço. A questão não é força, não é talento, não é capacidade. É que algo dentro de você pisa no freio exatamente quando você está na reta final. O sabotador não aparece quando você já desistiu. Ele aparece quando você está perto de conseguir. E o pior é que você quase nunca percebe isso acontecendo. Porque ele não aparece com cara de sabotagem. Ele aparece como uma dúvida que parece fazer sentido. Como eu preciso me preparar melhor. Como ainda não é o momento certo. Como talvez eu ainda não esteja pronto. É como dirigir com o freio de mão puxado. O motor faz barulho. Você sente que está acelerando. Você jura que está se esforçando. Mas, no fundo, não sai do lugar. Para um segundo. Pensa na última vez que você estava indo bem de verdade. Você estava crescendo. Estava ganhando ritmo. As coisas estavam começando a funcionar. O que aconteceu depois? Qual foi a desculpa que pareceu fazer sentido? Qual foi a decisão que parecia lógica? Qual foi o pensamento que te afastou da linha de chegada? Existe um mecanismo aqui que quase ninguém percebe. E Carl Jung passou boa parte da vida tentando mostrar isso para as pessoas. Ele dizia que a parte de você que te sabota não age por maldade. Ela age tentando te proteger. O seu subconsciente criou, ao longo dos anos, uma imagem muito específica de quem você é, do tamanho que você ocupa, do tipo de vida que parece ser para você, do limite que você aprendeu a aceitar como normal. E quando você começa a passar desse limite, algo dentro de você reage. Quando a vida real começa a ficar maior do que a vida que sua mente conhece, ela puxa o freio. Não porque ela quer te ver fracassar, mas porque, para ela, o desconhecido parece mais perigoso do que o fracasso que você já conhece. Sua mente confunde vitória com perigo. É por isso que você pode trocar de emprego. Começar do zero em outra cidade. Recomeçar com outra pessoa. Mudar tudo por fora. E ainda assim levar o mesmo padrão junto com você. Porque o problema nunca foi só o emprego. Nunca foi só a cidade. Nunca foi só a pessoa. O problema viajou com você, na mala, o tempo todo. Mas agora vem a parte mais perturbadora de tudo isso. Talvez o sabotador não queira te destruir. Talvez ele esteja apenas tentando te proteger de algo que, para ele,
parece muito mais assustador do que fracassar. Talvez ele tenha medo do que acontece quando você finalmente cruza a linha. Quem você vai ser do outro lado? Que versão de você existe lá? O que as pessoas vão esperar de você? E o que você mesmo vai passar a esperar de você? Talvez você não tenha medo de falhar. Talvez você tenha medo do que acontece se der certo. Se isso está fazendo sentido, comenta aqui. Eu vou agir. James Clear percebeu algo que muda tudo. Você não age diferente porque, no fundo, ainda se vê como a mesma pessoa. Não é só falta de método. Não é só falta de técnica. Não é só falta de organização. É que sua identidade não cresceu junto com sua ambição. E a identidade é como um teto invisível. Você pode pular muito alto, pode se esforçar muito, pode até chegar perto. Mas, se por dentro você ainda se vê do mesmo jeito, você bate a cabeça no mesmo lugar. Toda vez. Quem você é por dentro ainda não cabe na vida que você quer por fora. Agora para. Quantas vezes você chegou perto? Quantas vezes a vida começou a ficar boa? Quantas vezes algo começou a funcionar? E quantas vezes você encontrou uma forma de estragar tudo? Eu não estou perguntando isso para te culpar. Estou perguntando por que você precisa enxergar o padrão com clareza. Porque enquanto você não vê o padrão, ele continua agindo. E você continua achando que foi acaso, que foi azar, que foi falta de tempo, que foi só mais uma fase. Mas talvez não tenha sido. Talvez tenha sido o mesmo padrão se repetindo outra vez. E talvez essa seja a melhor notícia desse vídeo. Porque se o problema fosse falta de capacidade, seria muito pior. Se você realmente não fosse bom o suficiente, talvez estivesse preso de verdade. Mas não é isso. Você chegou perto, várias vezes. E isso prova uma coisa. Você tem o que precisa. O problema não é habilidade. O problema não é falta de potencial. O problema não é que você nasceu para ficar no quase. O problema é outra coisa. E entender isso muda tudo. Mas antes de te mostrar o que muda, deixa eu te mostrar o que não muda se você continuar igual. Daqui a 5 anos, você pode estar no mesmo lugar, com outro curso aberto, outro projeto pela metade, outra ideia que começou bem e terminou igual, outra fase nova que parecia diferente, mas acabou do mesmo jeito, mais experiente, mais cansado, mais frustrado, e ainda tentando se convencer de que você quase chegou lá. Mas a linha de chegada vai continuar vazia, e você vai continuar no meio da pista. O problema não é a linha de chegada. O problema é quem você acredita que é antes de chegar nela. Esse é o custo real da identidade do quase. Não são só os projetos que você não terminou. São os anos que você passou chegando perto sem cruzar. Volta comigo para a cena do começo. Você estava indo bem e desacelerou. Agora você sabe por quê. O freio não veio de fora, veio de dentro. Veio de uma versão sua que ainda não sabe lidar com quem você está se tornando. A virada não é motivação, não é um método novo, não é mais uma técnica. Viktor Frankl dizia que aquilo que você não consegue nomear, você não consegue mudar. Mas quando você nomeia, algo muda. Quando você olha para o padrão com clareza e diz: isso é o que eu faço quando estou chegando perto. Ele começa a perder força. Não desaparece de uma hora para outra, mas perde força. A mudança começa quando você para de perguntar: por que eu travo? E começa a perguntar: quem eu preciso ser para cruzar essa linha? Porque o comportamento segue a identidade. Sempre. Você não age diferente só para se tornar diferente. Você decide ser diferente. E então começa a agir a partir dessa nova decisão. Você não precisa de mais coragem. Você precisa de uma identidade nova. E isso significa uma coisa muito concreta. Da próxima vez que você sentir esse freio, e você vai sentir,
Você vai reconhecer. Vai perceber o pensamento chegando. Vai perceber a dúvida aparecendo. Vai perceber a vontade de adiar, de recuar, de parar. E em vez de acreditar nisso de novo, você vai dizer: esse é o padrão. E vai dar um passo a mais. Não porque vai ser fácil. Não porque o medo vai sumir. Não porque você vai se sentir pronto. Mas porque você escolheu ser alguém que cruza a linha. Essa é a diferença entre as pessoas que chegam perto e as pessoas que chegam de verdade. As pessoas que chegam perto param quando o freio aparece. As pessoas que chegam reconhecem o freio e continuam mesmo assim. Se esse vídeo te acertou em alguma coisa, compartilha com alguém que precisa ver isso. E se inscreve, porque o próximo vídeo vai direto no padrão que vem depois desse. Um dia você cruza a linha, ou passa a vida chegando perto.